vereadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Antes de entrar no meu discurso propriamente dito, eu queria ressaltar aqui alguns dados muito importantes que foram hoje publicados em um jornal do Recife, o Jornal do Comércio. Ontem eu tive a oportunidade, nesta tribuna, de dizer que o brasileiro quer a Copa do Mundo e que o Brasil vai fazer este ano a Copa das Copas, a mais bonita da história. Pois bem, o Instituto de Pesquisas Maurício de Nassau divulgou hoje uma pesquisa intitulada Os Recifenses e a Copa do Mundo, feita sobre o Mundial de Futebol, que contraria as gralhas de sempre, aquelas dos discursos raivosos contra o sucesso do Brasil. Os dados mostram que 71,5% das pessoas de Recife são favoráveis ao fato de a Copa ser sediada no Brasil. Outros 73,3% disseram que pretendem assistir aos jogos e 78,7% acreditam que o Brasil será hexacampeão jogando em casa. Mais ainda, 66,2% dos entrevistados afirmaram que reprovam a realização de manifestações no período dos jogos, numa demonstração insofismável de apoio ao campeonato mundial. Nesse sentido, quero aqui transcrever a fala do trabalhador autônomo Gutenberg Lima, de 26 anos, que em entrevista no Jornal do Comércio falou sobre o seu sentimento em relação à Copa. Ele diz: acho que o governo tinha de investir mesmo na Copa do Mundo. Ela só acontece a cada 4 anos e na segunda vez que é realizada aqui, não poderíamos fazer feio. Este é o sonho de todo brasileiro, ver o torneio aqui e, de preferência, a seleção erguendo a taça. Então, fico muito contente de ter trazido esse tema à pauta para rebater essas críticas persistentes contra o êxito da nossa Copa e provar que elas não encontram amparo no sentimento da população. O Brasil quer a Copa do Mundo de futebol e está na torcida para que ela seja um sucesso. Mas, senhor presidente, eu hoje, por dever de ofício, na condição de líder do PT e também pelo meu próprio convencimento, sou obrigado aqui a abordar mais uma vez as posições equivocadas que integrantes da oposição têm insistido em defender nessa disputa eleitoral. Na semana passada, cheguei a propor que o debate nessa campanha que se inicia tivesse um nível mais elevado, condizente com o cargo que está em disputa, a presidência da República. Mas, novamente, somos surpreendidos com uma enxurrada de agressões, discursos vazios e metáforas pobres contra o nosso governo, contra a presidenta Dilma. Recentemente, numa cidade do interior de Pernambuco, o governador Eduardo Campos, candidato a presidente da República pelo PSB, voltou a atacar o governo federal, dizendo que a composição de cargos é feita no governo como se estivesse distribuindo bananas ou laranjas. Ora, até 2 meses atrás, o tamanho do primeiro escalão do governo de Pernambuco chegava a 29 secretarias. Muitas delas, inclusive, exatamente coincidentes com os ministérios que nós temos aqui na esplanada. E agora, no 8º e último ano do governo, é que Sua Excelência reduziu o número de secretarias de 29 para 23. É importante ressaltar também que foi essa gestão de Pernambuco que elevou para mais de 3.500 o número de cargos comissionados do Estado, maior patamar
já alcançado na história da máquina pública de Pernambuco. E eu tenho certeza que esses cargos foram criados porque eles eram necessários à administração pública estadual. Somente no último ano tivemos a redução desse número de cargos comissionados. E é importante ressaltar, muitos desses cargos terminaram sendo ocupados por ex-prefeitos, por ex-parlamentares, que obviamente foram ocupar esses cargos, não somente pelo seu prestígio, pela sua competência, mas também por razões de ordem política. Portanto, da mesma forma que acontece no governo federal, no governo de Pernambuco também, os partidos que dão suporte ao governo ocupam espaços importantes, contribuem administrativamente para o sucesso da gestão, como nós do PT já contribuímos em outros momentos da administração. Pois bem, muitos desses cargos são agora ocupados por ex-prefeitos, por ex-deputados que estão ali para trazer a sua contribuição também para a disputa eleitoral que vai acontecer em 2014 no nosso estado. Eu fico pasmo quando eu vejo os integrantes da oposição vêm para cá, fazem discurso, diz que o governo faz conchavo, diz que o governo faz acordo espúrio, diz que o governo loteia os seus espaços, e quando se diz que há uma crise entre o PT e o PMDB, são os primeiros a irem até lá para ver se consegue sobrar alguma coisa para eles. Dizem que o PMDB é a cópia exata do demônio, é a cópia do Satanás. Mas quando há uma crise entre PT e PMDB, eles são os primeiros a irem buscar as lideranças do PMDB para ver se vão compor as suas chapas e a sua base de apoio. Portanto, nós entendemos que essas críticas, como a que o governador Eduardo Campos fez, são críticas injustas. Até porque, há 6 meses atrás, o PSB ocupava um ministério importante como o Ministério da Integração Nacional e desenvolveu muitas políticas importantes, inclusive nos estados governados pelo PSB. O PSB ocupava o Ministério, em outro momento, da Ciência e Tecnologia, a Secretaria dos Portos, a Chesf, a Codevasf, a Sudeco, a Sudene, todos esses cargos ocupados pelo PSB. Ou seja, quando o PSB era governo, esses cargos não eram iguais a laranjas ou bananas. Eram cargos importantes. Agora que o PSB está fora, esses cargos o governo usa para negociar como laranja e como banana. Eu entendo que a tática do governador de Pernambuco de buscar atacar a presidenta Dilma vem no sentido de tentar criar uma polarização, se apresentando como oposição para buscar atingir uma parte significativa do eleitorado. Mas isso deve ser feito com argumentos políticos. Isso não deve ser feito com ataques. Isso não deve ser feito com agressões e, principalmente, isso não pode ser feito com incoerências. No governo de Pernambuco, todos os partidos que apoiam o governo na Assembleia têm cargos. Na Prefeitura do Recife, todos os partidos, e foram mais de 10 que apoiaram o candidato a prefeito do Recife, hoje prefeito, todos eles participam do governo, mas no governo federal não pode. Nos acusam de fisiologismo, nos acusam de buscar distribuir cargos para ter apoio e solidariedade no Congresso Nacional, mas é exatamente assim que agem. Por uma razão, não é por maldade nem deles nem nossa, é porque nós temos um sistema político-eleitoral que é absolutamente falho. No Brasil se elege um presidente da República, às vezes com mais de 60% dos votos no segundo turno. No entanto, o seu partido muitas vezes não consegue atingir 20%
do eleitorado. E aí o que é que acontece? Nós somos obrigados a fazer o presidencialismo de coalizão. E o governador Eduardo Campos sabe muito bem que se ele ganhar a eleição, terá que fazer as mesmas coalizões. Portanto, não venham nos criticar de forma agressiva pelo fato de que nós estamos dando espaços para que os nossos aliados contribuam com a administração. Mas isso eu tenho certeza que é por falta de um discurso que responda aos anseios da população brasileira. Eu vejo a oposição no Brasil a cada dia mais aturdida, mais desencaminhada e vive às voltas com a sua incoerência, a sua falta de ideias para o debate no nosso país. Vejam bem, até 15 dias atrás, esse púlpito aqui era ocupado por pessoas que reproduziam o que os jornais colocavam de que o Brasil estava no abismo econômico, de que havia o desequilíbrio fiscal, de que a inflação ia subir, de que o desemprego ia aumentar. E agora, depois que o governo apresentou as suas proposições para o ano de 2014, superávit primário, propostas de contingenciamento do orçamento, de combate à inflação, agora que nós tivemos nesse mês de fevereiro o menor desemprego da história de todos os fevereiros, em que isso foi contabilizado pelo IBGE, mudou o assunto. Ninguém fala mais de economia. Vão esperar a próxima oportunidade para transformar qualquer problema numa grande catástrofe. Agora o tema é o setor elétrico. Todos vêm aqui na cantilena de que vai haver racionamento, de que não houve planejamento, de que a conta vai ser paga pela população. É a discussão sobre a situação da Petrobras. Ora, a oposição não sabe realmente em que se centrar para fazer o debate político sobre a situação do país. E é por isso que nós temos a mais absoluta certeza e convicção de que teremos um grande debate nessa eleição, mas nós vamos vencê-la, porque nós temos o que mostrar ao povo brasileiro, porque nós incluímos milhões de pessoas nesse país que nunca tiveram direito à cidadania e à dignidade de viver. Porque nós conseguimos fazer com que o Brasil, que era um país que não tinha há muito tempo investimentos em infraestrutura, tivesse um PAC 1, um PAC 2, tivesse hoje repensando a sua realidade estrutural e traçando o futuro do nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência e pedir ao governador Eduardo Campos, eu conheço ele, sei da sua competência, sei do seu preparo, sei, acima de tudo, da maneira elegante como ele faz política. Não siga por esse caminho, governador. Vamos discutir o Brasil de forma elevada. Vamos discutir o Brasil em termos de propostas políticas. Não vai ser com supapos e agressões que nós vamos fazer com que o povo se interesse pelo debate político eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente.